Oi, pessoal. Sou o professor Josimar Silva. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de triângulo de Pascal e binômio de Newton. Nessa aula, a gente vai estudar o teorema das linhas. O que diz o teorema das linhas? O teorema das linhas do triângulo de Pascal diz o seguinte, que a soma dos elementos, de todos os elementos de uma linha n, vai ser 2 elevado a n. Vamos constatar isso aqui, para essas primeiras linhas. A soma dos elementos aqui vai ser 1, aqui, 2, ou seja, a linha 1 seria 2 elevado a 1, tá? A linha 2 seria 2 elevado a 2, que é 4. Somando os 4 elementos aqui, eu encontro 8, que é 2 ao cubo, 2 elevado à terceira potência. Somando todos os elementos aqui, eu encontro 16, essa quarta linha, dessa linha 4, aliás, que não é a quarta linha, é a quinta linha, na verdade, né? E na linha 5, eu vou encontrar 2 elevado à quinta, 32. Vocês podem conferir, somar todos esses elementos aqui, os 6 elementos dessa linha 5, que a gente vai encontrar 32, tá? Bom, isso acontece de fato e nós vamos ver uma justificativa para isso. Vamos ver uma demonstração para esse fato, tá? Podem me acompanhar aqui. O teorema das linhas diz que a soma de todos os binomiais de um número n natural é igual a 2 elevado a n. Quem são esses números binomiais? São os elementos da linha n do triângulo de Pascal. Ou seja, é equivalente a dizer que a soma de todos os elementos da linha n do triângulo de Pascal é 2 elevado a n. Nós vamos provar esse fato, né? Nós já fizemos a demonstração disso em uma aula anterior. Na verdade, esse resultado aqui, 2 elevado a n, está ligado ao número de subconjuntos de um conjunto de n elementos. Na ocasião, nós fizemos a demonstração usando argumentos combinatórios, tá? Dessa vez, a gente vai demonstrar esse fato usando o teorema binomial. Eis aqui o teorema binomial, tá? Nosso velho conhecido, x mais a elevado a n, está aqui o desenvolvimento, os números binomiais, os expoentes de x decrescendo, os expoentes de a crescendo, tá ok? E agora o artifício que nós vamos usar para provar esse fato é bem curioso. Nós vamos fazer x igual a igual a 1, tá? Na verdade, nós vamos fazer todas as letras, aqui no caso nós só dispomos dessas duas, todas as letras iguais a 1. A gente faz isso com o objetivo de provocar o desaparecimento, tá? Com o objetivo de fazer as letras desaparecerem. Se eu faço isso, as letras somem. Reparem só, preste atenção, se x for 1, fica 1 elevado a n, a elevado a 0. Ou seja, isso aqui vai ser igual a 1. E 1 não precisa, aliás, o a é 1, né? 1 elevado a 0. Isso aqui é igual a 1. E 1 não precisa nem ser escrito nesse produto, né? Em qualquer produto. Aqui a mesma coisa, 1 elevado a n menos 1 vezes 1 elevado a 1. Ou seja, isso aqui vai dar 1 e pode deixar de ser escrito, ficando apenas o coeficiente binomial. Isso vai acontecer para todas as parcelas desse desenvolvimento, tá? E o que vai restar é exatamente o que a gente quer, a soma apenas dos coeficientes, que são os números binomiais, que são os elementos da linha n do triângulo de Pascal. Aqui, como é que a gente vai fazer agora? Como é que fica aqui? X mais a fica 1 mais 1 elevado a n, que é igual a esse desenvolvimento aqui. Só que 1 mais 1 é 2 elevado a n, né? Então, eu vou ficar com isso aqui, ó. N escolhe 0, mais n escolhe 1, mais n escolhe 2, e assim por diante. Até o último termo, o último elemento da linha n, que é n escolhe n. Com isso, a gente faz a demonstração do que a gente queria, tá? A gente queria mostrar que esse lado aqui, esse membro dessa igualdade, é igual a 2 elevado a n. Então, está demonstrado como queríamos demonstrar. Ok? Tá aí, uma outra demonstração para esse fato, já conhecido. Vamos a um problema aqui, tá? Determine a soma dos coeficientes de 3x ao quadrado mais 5x elevado ao cubo. Eu quero encontrar a soma dos coeficientes desse desenvolvimento binomial. Eu já fiz aqui o desenvolvimento, tá? Desenvolvimento com o qual a gente já está acostumado, 3, 0 a 0, 3, 1 a 1, os coeficientes, né? Poderia ter usado o triângulo de Pascal para extrair esses coeficientes. Os expoentes do primeiro termo vão decrescendo e do segundo vão crescendo. Fazendo as contas aqui, alguma conta pelo menos, o coeficiente desse primeiro termo vai ser 3, 0 a 0, tá? 3 escolhe 0. 3 ao cubo
vezes 5 elevado a zero. Essa é a parte numérica desse termo, que vai me dar x elevado a sexta vezes 1, né? X elevado a sexta. Vou para o segundo termo aqui. O segundo termo vai ser o seguinte, o coeficiente numérico é 3 escolhe 1, 3 ao quadrado vezes 5, x elevado à quarta vezes x, que vai dar x elevado à quinta. Mais, terceiro termo vai ser 3 escolhe 2, vezes 3 elevado a 1, que é 3, e 5 ao quadrado. Essa é a parte numérica desse termo. A parte literal vai ser x ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta. Finalmente, o último termo é 3 escolhe 3, vezes 3 elevado a zero, vezes 5 elevado ao cubo, vezes x ao cubo. Já que aqui vai ser x elevado a zero, né? Então, x ao cubo. Repare que dessa vez, diferentemente do caso anterior, a gente não vai ter somente os binomiais para somar. Tá? A gente está buscando a soma dos coeficientes desse desenvolvimento aqui. Não vai ser apenas, eu não tenho aqui apenas a soma dos números binomiais. Tem outros números aqui, ó, com eles. Tá? Então, não vai ser a soma dos elementos da linha 3, ou seja, 2 elevado a 3. Tá? Mas acontece que esses polinômios, eles são idênticos. Eles são iguais, né? Existe uma identidade aqui, na verdade, desses polinômios. Logo, eles assumem o mesmo valor para qualquer valor de x. Tá? Para qualquer valor de x, eles vão ter o mesmo valor numérico. Então, se eu fizer x igual a 1 aqui, o que vai acontecer aqui? Eu vou ficar com 3, 1 ao quadrado, mais 5 vezes 1 ao quadrado, tá? Aliás, 1 elevado ao cubo. E vocês podem reparar que por que eu fiz x igual a 1 aqui? Porque olhando para esse segundo membro, x igual a 1 faz com que as letras desapareçam. Faz com que o x venha assumir e eu fique somente com os coeficientes, que é exatamente o que eu quero. Ó. Eu quero somente esses carinhas aqui. Eu quero somar esses valores aqui. Tá? Eu quero que as letras desapareçam. Bom, uma ferramenta, um instrumento, um artifício muito bom para fazer a letra desaparecer é fazer ela valer 1. Tá? Se tivesse mais letras aqui, eu faria todas elas valendo 1, que elas iriam sumir naturalmente. E aí eu tenho agora tudo que eu queria, que era a soma dos meus coeficientes. Tá? Então, esse cara aqui vai assumir o mesmo valor que esse para quando x for qualquer valor. Inclusive para quando x for igual a 1, que me dá somente a soma dos coeficientes. Eu vou encontrar aqui 3 mais 5 ao cubo, que vai ser 8 ao cubo. E com isso eu consegui calcular a soma dos meus dos coeficientes desse desenvolvimento aqui, tá? Que é esse desenvolvimento. Tudo bem? Aqui, 8 ao cubo. E agora propondo um item B, que nosso expoente agora vale n, tá? Vou usar o mesmo artifício usado anteriormente e vou encontrar o quê? Para a soma dos coeficientes. Vou encontrar 3 vezes 1 ao quadrado, mais 5 vezes 1, agora elevado a n, ou seja, 8 elevado a n. Tá? Analogamente ao que aconteceu no caso anterior. No caso anterior, nós fizemos até o desenvolvimento para n igual a 3, agora, para um n genérico, eu tenho essa situação aqui. Tudo bem? 8 elevado a n. Vamos ao item C. Eu sugiro que você dê uma pausa e tente resolver, achar a soma dos coeficientes desse desenvolvimento binomial. Vamos usar o nosso artifício. Tá? Vou fazer as letras valerem 1, com o objetivo de provocar o desaparecimento delas, tá? Ficando apenas com os coeficientes. Então, fica assim, 1 menos 1 elevado a n, vai ser 0 elevado a n, que é igual a 0. Eu estou tomando n maior que 1, tá? Maior que 1 ou igual a 0. Ou igual a 1, desculpa. Estou descartando a possibilidade do n ser 0, porque se o n for 0 e x for igual a, eu vou ficar com 0 elevado a 0, que é uma indeterminação. Acontece que para o caso n igual a 0, ninguém precisa de artifício nenhum para descobrir a soma dos coeficientes. Né? Se x for diferente de a, ou seja, a base for diferente de 0, qualquer coisa elevada a 0 vai ser 1. Tá? E esse resultado aqui,
nos diz alguma coisa interessante. Que a soma, se eu alternar os sinais dos elementos de uma linha do triângulo de Pascal, observem aqui, mais, menos e assim por diante, se eu fizer essa alternância, eu vou encontrar zero, tá? E vocês podem constatar isso, tudo bem? Exceto aqui, é claro, no primeiro caso, que eu já citei, né? Qualquer coisa diferente de zero elevado a zero é 1. Agora, para as outras linhas, eu vou ter sempre zero, sendo n par, sendo n ímpar. Nesse caso aqui, a gente percebe com mais clareza, porque são, no caso n igual a 3, no caso n ímpar, porque são simétricos, né? Mas no caso n igual a 4, para n par, não é uma coisa tão óbvia assim, né? Que essa soma vai dar zero, tudo bem? Essa soma algébrica vai dar zero, tá? Então é um resultado bem interessante. Se eu fizer a alternância dos sinais, eu encontro zero em qualquer que seja a linha do triângulo de Pascal. Claro, exceto a última aqui, tá bom? Tudo bem? Agora um último exemplo, tá? Esse aqui, letra D, item D, basta fazer o x igual a y igual a 1, eu vou ficar com o seguinte resultado, 4 menos 3, repare que x é 1, ó, e y também vai dar 1, elevado a 47. Então aqui vai dar 1 e aqui também dá 1. Logo, o resultado que eu digo é a soma dos coeficientes, né? Vai ser igual a 1, tá? Com isso, a gente encerra a nossa aula.